Olá, graça e paz. Hoje eu quero falar sobre a importância do tempo a sós com Deus, como nós chamamos carinhosamente de TSD. Amém? O autor, T.L. Osborne, na Vida Abundante, ele diz assim: converse com Deus todos os dias, mas também deixe Deus conversar com você todos os dias. Amém? O nosso tempo a sós com Deus é um momento de comunhão, de intimidade, é um momento onde nós abrimos o nosso coração e recebemos as direções de Deus. É um momento também onde nós o adoramos, onde nós o exaltamos e magnificamos o seu nome diante da sua presença. O autor diz assim: não há dia difícil, nem místico na oração. Deus é seu pai, você é seu filho. Ele convida a orar e promete que atenderá. Logo, cada vez que você ora, você está aceitando o seu convite amoroso para vir a Ele e conversar com Ele a respeito das coisas. Ele é o seu melhor amigo. Amém? Nós precisamos entender isso, irmãos, que Deus é o nosso melhor amigo. E Ele nos convida a nós termos comunhão com Ele. Amém? Ter comunhão com Ele é algo essencial para que o cristão ele possa desfrutar da vida cristã, da vida abundante, para que ele possa fazer e realizar o plano de Deus para a sua vida, porque Deus tem um plano para cada um de nós. E os planos de Deus, eles precisam ser entendidos, compreendidos e obedecidos. Amém? Então, no momento da oração, é muito importante você começar exaltando o nome do Senhor, glorificando o nome do Senhor. Diga-lhe por que você o ama, repita aquilo que ele fez por você na cruz. Agradeça-lhe por todos os atos de substituição. Conte-lhe quão importante é para você saber que Jesus foi até aquela cruz, que ele sofreu no seu lugar. Fale a respeito do sofrimento de Jesus, da sua morte, do seu sepultamento e da sua ressurreição. Repita tudo isto na presença dele e identifique-se com esses acontecimentos. Em seguida, dê graças a Deus. Amém? Então, a oração, ela não é somente uma lista de petições, como nós vamos ao supermercado fazer as compras. Não, oração é bate-papo gostoso do nosso coração com o coração de Deus e também do coração de Deus com o nosso coração. Amém? Se você fizer assim todos os dias, não demorará muito para sentir todas as vezes que enfrentar algum tipo de problema ou crise, a necessidade da ajuda de Deus. Precisamos aprender a depender de Deus. Você dedicará tempo a contar-lhe a respeito e descobrirá que Ele atenderá às suas orações, solucionará os seus problemas, satisfará a sua necessidade, curará a sua enfermidade, derrotará o seu inimigo e abençoará você cada vez mais. Amém? Então Deus tem esse poder. Deus é Ele quem pode fazer infinitamente mais, além de tudo aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós opera. Então, é importante nós entendermos isso. Deus, Ele escuta a oração do justo. Mas, amados, não adianta a gente ir para o nosso momento de oração, para o nosso tempo a sós com Deus e lançar palavras, terminar a oração e sair daquele lugar sem ouvir a Deus. Amém? Como eu disse para você, o tempo a sós com Deus é um momento de comunhão. E é um momento onde nós apresentamos nossas petições, mas é também um momento onde o Senhor fala conosco. E o Senhor fala conosco através da sua santa palavra. Por isso que é bom nós começarmos a colocar no nosso tempo a sós com Deus momentos também de leitura, de meditação, de confissão da palavra. Amém? Declarando aquilo que nós nos tornamos em Cristo Jesus. E é importante, o Novo Testamento ele foi escrito originalmente no grego comum e não no clássico, de modo que o povo simples pudesse compreender sua mensagem importante. Então, o autor aqui, T.L. Osborne, ele mostra algumas coisas, como é que Deus fala conosco. Amém? E Deus fala conosco através da sua palavra. Amém? Então ele diz assim: leia a Bíblia, porque ela é um alimento para a sua alma. Jesus, em Mateus 4:4, ele diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede de Deus.
mostrando que a leitura da palavra é a alimentação do nosso espírito, é a renovação da nossa alma e é a revelação do caminho que nós devemos seguir, porque nós não podemos andar nas mesmas pisaduras que nós andávamos quando ainda não tínhamos recebido Jesus Cristo como nosso Salvador e Senhor. Então, é importante nós lermos a Bíblia todos os dias, porque ela é um guia, ela é uma bússola para os nossos passos. Amém? O salmista diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os seus caminhos. Ele diz que o mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. A revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento aos simples. Amém? Então não precisa ser uma pessoa culta. Não, a palavra de Deus, ela ilustra e ilumina o caminho do intelectual, mas também o caminho daquele que não sabe ler, daquele que foi abençoado com posses, daquele que ainda será abençoado com as posses. Então, é importante nós entendermos isso. Nós precisamos ler a palavra de Deus também, porque ela é a nossa arma espiritual. Amém? A palavra de Deus diz que ela é a espada do Espírito, que sai da nossa boca, que manifesta o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, é muito importante eu e você entendermos isso. Amém? Ele diz ainda: leia, porque ela tem poder purificador. A palavra de Deus, quando nós lemos ela, nós temos o poder de receber aquilo que vai purificar os nossos passos, que vai abençoar o nosso caminho. Amém? Então, o salmista diz o seguinte no Salmo 119, 105: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? E ele responde: observando segundo a tua palavra. O próprio Senhor Jesus disse: vocês estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Então, leitura da palavra, meditação na palavra e prática da palavra vai nos purificar, vai nos tornar limpos, vai nos desarraigar deste mundo mau e perverso. Isso acontece no nosso tempo a sós com Deus. Amém? Leia, porque ela tem o poder de curar. Aleluia! Louvado seja Deus. Em Êxodo, Moisés diz assim: ele enviou a sua palavra e os sarou, livrou-os daquilo que era mortal. Na verdade, está nos Salmos. Amém? Então leia, porque ela tem o poder de curar. Deus, quando envia a sua palavra, ele envia a sua palavra para nos sarar, para nos livrar daquilo que era mortal. Amém? Diz que ele levou sobre si, em Isaías, as nossas doenças e enfermidades. E em Êxodo, agora sim, o Senhor se revelou como Jeová Rafá, o Senhor que te sara. A palavra tem esse poder curador, a palavra tem esse poder restaurador. Leia, porque ela é muito proveitosa. Amém? Toda a escritura, o apóstolo Paulo diz em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amém? Então, essa perfeição é uma maturidade espiritual que a palavra de Deus vai produzir em nós. A habilidade, a maturidade necessária para nós sermos fiéis naquilo que Deus nos chamou para fazer. Existem obras que Deus quer que eu e você ande nelas. Amém? Nós não somos salvos pelas obras, mas nós fomos salvos para as boas obras. E a palavra de Deus nos revela essas boas obras que nós precisamos concluir, completar na nossa caminhada. Então é no tempo a sós com Deus que nós descobrimos todas essas verdades. O autor ainda diz: leia para conservar-se do erro e do pecado. Amém? Então o salmista diz: guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Amém? E Jesus disse aos saduceus: errais porque não conheceis as escrituras, nem o poder de Deus. Louvado seja Deus. Nós precisamos ler a palavra de Deus, porque ela nos mostra o caminho que nós devemos seguir. E porque ela permanece, ela é permanente. Ela não é uma coisa hoje e outra amanhã. Não, a palavra de Deus, ela é como Jesus.
Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então a palavra de Deus, ela é fiel, ela não muda. Todas as vezes que você tiver necessidade de buscar a palavra, ela vai estar lá e serão os mesmos conselhos, os mesmos princípios. Amém? Então é importante nós, no tempo a sós com Deus, guardarmos esses princípios. Buscarmos a Deus falando com Ele, mas também buscarmos a Deus ouvindo o que Ele tem para falar conosco. Amém? E.W. Tozer, ele diz assim: enquanto alguns procuram erros na Bíblia e enganos nas traduções, um homem sincero, com uma Bíblia aberta e um homem sincero com a Bíblia aberta, sem dúvida alguma, encontrará bem depressa o que há de errado consigo mesmo. Que eu e você possamos, no nosso tempo a sós com Deus, encontrar o que há de errado conosco mesmos, alinharmos esse erro e seguirmos no caminho que Deus quer que nós possamos percorrer. Amém? Então, o tempo a sós com Deus vai fazer com que você desfrute de uma vida abundante, de uma vida cristã, que vai trazer dignidade para a sua vida, vai trazer realização para você e para aqueles que te amam e que estão ao teu lado. Amém? Eu faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como tua alma prospera. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo.